Você imaginou, ou faz sentido entender, que tudo isso nada mais foi um preparo para você ser o que você é hoje? Cara, hoje eu tenho essa clareza. Né? Porque quando você era atleta, estava sofrendo como atleta. Depois, como professor, sofreu como professor. Aí, às vezes, a gente não enxerga o que não está acontecendo, mas não tem noção por causa da visão míope, sem a visão macro, que tudo isso é a escada para poder hoje ser esse cara que lidera, que motiva, com a disciplina de um atleta, com a sabedoria de um professor, misturando tudo isso para poder levar informação e impactar a vida de pessoas. Hoje eu tenho essa clareza. Eu não tinha, não. Eu olhava assim, putz, essa é a minha vida, esse é o meu momento. Então, por exemplo, eu já fiquei treinando 4 anos seguidos, sem errar nenhum treino e não melhorei minha performance. já aconteceu isso comigo. Só que o que aconteceu? Quando eu tinha 19 anos, eu fiz um tempo, eu tive uma performance no 100 metros nado livre que foi assim, absurda de incrível. E foi tão absurda de incrível a nível nacional que eu achei que tinha sido sorte. E aí eu plantei alguma coisa. E criou uma expectativa, jogou um sarrafo lá pra cima. Lá pra cima. E aí, ninguém fazia aquela marca, ou poucas pessoas faziam aquela marca. Gustavo Borges, Fernando Scherer, esses caras. César Cielo nem tinha aparecido ainda. Então, foi tão absurda que eu falei, cara, e agora? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? E aí passou um ano, eu nem repeti aquela marca. E aí veio uma pressão, né? Chegaram uns 4 caras. Aí foi mais um ano, eu não repeti aquela marca, chegou mais uns 12 caras. Todo mundo emparelhando já. Eu falava, cara, é só repetir, Joel, é só repetir, cara, é só repetir. Tu já fez, velho, tu já fez. Quando eu voltei a repetir a marca, melhorei um pouco, já tinha uns 20 caras fazendo. Só que o que aconteceu nesse meio do caminho? Eu não desisti da natação. Eu fiquei lá. Eu melhorei aquela marca várias outras vezes. Então, esse aprendizado, esse vão, esse gap, me ensina hoje, Baraka. Esse lastro que segurou. Esse lastro, cara. Muitas vezes chorando mesmo assim, cara, eu não tô acreditando, cara. Eu não sei mais o que Chegou fazer. Chegou a duvidar. Cara, eu desaprendi a nadar. O que aconteceu comigo? Dei sorte, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. O que aconteceu? Aquilo foi um evento esporádico. O que é Deus? Você não gosta mais de mim? E eu não... sem perceber que tudo isso é a mola para poder dar o salto depois. Por exemplo, 20 anos depois, hoje eu lembro daqueles dias, aqueles anos, né? Só que tem uma coisa. Eu passei pelo inferno, mas eu não parei. Né? Tem uma frase do Churchill, né? Se estiver atravessando o inferno, não pare. Só que eu olhava para o lado, Baraka, eu tinha vários companheiros de equipe que também estavam lá. Então foi um pouco mais fácil, porque eu não estava sozinho. Quando meu técnico falava 100 tiros de 100 metros, são 10 quilômetros nadando, cara. Eu olhava pro lado, 20 caras. Todo mundo batendo lá. Todo mundo Vou fazer o meu também. Eu não tava sozinho. Então, uma coisa que eu digo pra galera, como é que eu posso passar por uma situação muito complicada? Se você tiver pessoas que estão no mesmo processo que você, vai ser um pouco mais fácil. Porque quando você começa a baixar, ela te levanta. E rola uma mágica, assim. É bonito isso. Existe a energia compartilhada, né? É demais. Sozinho demanda muita disciplina. Quer ver um exemplo? Se uma pessoa for fazer por exemplo, ela vai se inscrever na São Silvestre. São 15 quilômetros. Não importa se ela estiver correndo a 3h30 de pace ou se ela estiver andando. Todas as pessoas vão incentivar ela. Todas. Quem tá na corrida e quem tá lá fora. Então a pessoa passa, você tá lá andando. E aí alguém passa por você, vai, continua. Ninguém fala, é melhor você parar que talvez você machuque o seu joelho. Cuidado. Ninguém fala isso. E a pessoa tá lá fora, continua. Não desiste. E aí você fala, putz, eu fiz a São Silvestre andando, mas você atravessa a faixa, você fala, epa. É diferente. Sim. Eu sempre dou vamos dizer assim, essa dica. Joel, como é que eu faço para ser mais confiante? Eu sempre falo assim, vá fazer um esporte e compita. O cara com quem? Contigo. Com você mesmo, ser melhor do que ontem. Ser melhor do que ontem. Isso vai gerar uma confiança. E a confiança é um tijolinho, né, Baraka, que a gente vai alimentando. Eu alimento ela há 30 anos. O esporte tá na minha vida tem 30 anos. E não vai sair. Foi a mesma coisa. Por razões diferentes, eu entrei no esporte. Conquistei confiança. Como eu te disse, de gordinho bobo, virei gordinho louco. Mas ninguém mais punha a mão. Tá ótimo. Já melhorou. Já melhorou. E aí vem aquela sensação de que, e aí num outro ambiente conquistando amizades. Aí na faculdade o reconhecimento. E aí superado todas as adversidades. Fui me tornando a pessoa que eu queria ser. Eu estava te contando que aí eu comecei a experimentar através da ferramenta da
da mídia social, em algum momento que meu trabalho começou a prosperar, eu senti que eu devia ao universo o compartilhamento das mesmas informações que o meu paciente, pagando o ticket médio alto dentro da minha sala, eu deveria entregar o mesmo à comunidade. Daí a importância dessa ferramenta na minha vida. Né? Foi através dela que eu ressignifiquei, impactei milhares de vidas de pessoas. E construí essa constelação, essa relação com essa constelação, sim, que em algum momento eu te conto melhor, porque eu vou contar agora. Na verdade, as pessoas me perguntam de onde vem essa constelação. Eu lembro de uma paródia de um autor que escrevia o livro numa terceira pessoa, comentando que, caminhando por uma praia, ele observava o comportamento de um garoto que escolhia algumas estrelas e devolvia ao mar. Uma ou outra estrela caminhando, enquanto o mar trazia centenas delas de volta para a praia. Sim. O autor, meio desorientado, se aproximou do menino e disse: "O que você está fazendo aqui na praia, garoto?" Ele: "Eu estou devolvendo a estrela ao mar." Aí ele falou: "Mas você não está vendo que isso não faz sentido, não muda em nada? Né? Toda vez que você devolve uma estrela para o mar traz centenas de outras estrelas." Aí ele pega uma estrelinha e fala: "Para essa estrela, para essa eu faço a diferença." Então, se você que está me ouvindo todo dia, milhares de pessoas me ouvindo, se pelo menos uma de vocês me ouvir e permitir que eu impacte na sua vida, já estou feliz por estar aqui. Foi um insight que eu tive, porque alguém comentou, algum outro colega médico: "Você é pai de seu tempo, fica falando com milhares de pessoas e ninguém te dá atenção." No dia seguinte estava assim: "Eu quero ser sua estrelinha, eu quero fazer parte da sua..." Foi empírico, foi natural. Sim. E a coisa aconteceu. E aí quando eu vi, eu já estava fazendo parte de uma constelação, onde todos os dias eu tento resgatar uma estrelinha e devolvê-la para o mar através das informações. E consegue. Consigo. Né? E isso me trouxe vou tocar naquele tema, me trouxe um bem-estar enorme, porque me trouxe, elevou minha vaidade, meu ego, eu era um homem feliz, todas as noites lendo mensagens maravilhosas, Joel. Mensagens de amor, de gratidão, de pessoas que emagreceram, de pessoas que estavam com sentenças de que só poderiam ter um filho com FIV, teriam que fazer tratamentos, aí elas aplicaram o jejum, aplicaram o low carb, emagreceram, desativaram a SOP, engravidaram. As mensagens eram maravilhosas, eram centenas delas, ficava eu e minha esposa, nós ficamos envaidecidos, assim, felizes com o nosso propósito sendo cumprido. Porque quando você está numa boa, vem mais um teste divino na sua vida. Eu conheci os haters digitais, cara. Porque presencial não tem. Não existe, ele sobe, nem aparece. Presencial não tem, né? Digital... E o digital aparece quando você valoriza. Lógico que eu levei um tempo para isso, mas quando eu peguei a mensagem, tomei aquelas pancadas, aquele ódio, aquelas ameaças, aquelas agressões de pessoas que sequer me conheceram, ou me conheciam, o meu trabalho, sem entender muito, eu já absorvi aquela dor e aquilo me fazia um puta mal. E eu reagi mal. Eu queria brigar com eles, eu queria tirar satisfação com eles. Na verdade, eu aumentei o volume deles, sem perceber. Já pensei em desistir, em quebrar o telefone. E eu não estava conseguindo encontrar paz. Quando então, espiritualmente, fui trabalhando, entendendo que ninguém falava de mim. Quando as pessoas expressam maldade sem conhecer alguém, elas falam mais delas do que de mim. Não estou falando. A pessoa não me conhece. Você percebe pelas palavras suas frustrações, suas faltas de conquistas, e nelas vem a expressão da agressão. E precisando me livrar daquela dor, daquelas agressões, eu comecei a entender que tudo que eles faziam não era a meu respeito. Eu sentia a dor porque eles estavam machucando meu ego. Era o ego que eles agrediam. Um ego que eu alimentei e que eu inflei através dos elogios. Então, sem perceber, provavelmente sem ser essa intenção, as pessoas me enchiam de elogio, eu ingenuamente me carreguei de ego e vaidade por me sentir uma pessoa que estava cumprindo um propósito, uma pessoa que estava cumprindo sua missão. E fazendo parte desse jogo, vieram os haters que eu não entendia aquilo. Foi quando eu entendi essa questão do ego e comecei a desativar esse ego para que as pessoas não me fizessem mais mal, ou que as agressões não me atingissem mais. Eu consegui, à medida que eu fui entendendo que isso não sou eu, isso é um ego, isso é vaidade.